nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena Deus, instantemente nos pedimos, que vós, o príncipe da necessidade, pela virtude divina, desprecidai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra desta direção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, boa noite a todos. Apenas algumas palavras que eu sempre devo falar no rito de consagração. E também quero passar para todos os filhos da missão como será a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Oficialmente na Igreja do Brasil, sempre as datas vão para o domingo. Então, por isso, nós vamos começar a quaresma no domingo próximo. Quem já começou antes não tem problema, né? Que o dia certo de começar é dia 15 de agosto, que é a festa da Assunção. Mas não tem problema, quem já começou continua, quem não começou comece no domingo. Cada um deve oferecer a Deus, nessa quaresma, uma penitência pessoal, particular. Cada um ofereça a Deus a penitência que sentir que deve oferecer a Deus nessa quaresma. Mas partilhem essa penitência com seus guardiões, tá? Para se precisar dar alguma poda, né? Senão não vai morrer de fome aí, né? Um negócio equilibrado, né? Então partilhem com o guardião a penitência que você quer fazer, e sem autorização do guardião não faça, que a obediência vale mais que a penitência. O tema da nossa quaresma de reflexão é o seguinte: a justiça de Deus é a misericórdia. Esse é o tema da nossa quaresma. A justiça de Deus é a misericórdia. Então a nossa penitência, as nossas orações nessa quaresma devem nos levar a esse tema, a entender o que o Evangelho hoje disse. A misericórdia de Deus. Ter misericórdia com os outros, com os que erraram, com os que acertaram. Lembra que eu disse, acho que tem umas 2 semanas, é melhor errar por amor do que acertar sem amar. É melhor errar amando do que acertar só pela justiça humana. A justiça humana não é igual à justiça de Deus. A justiça de Deus é a misericórdia. Eu convido a todos também que quiserem e puderem rezar a ladainha do Arcanjo Miguel às 3 da manhã durante essa quaresma. Todos que puderem e quiserem fazer, não é obrigação, é uma proposta. Eu, se Deus quiser, vou fazer. E eu peço que aqueles que puderem e quiserem façam também. A quaresma de São Miguel é bem simples a oração, né? Uma vela benta, uma imagem de São Miguel Arcanjo, vai fazer a ladainha do Arcanjo Miguel e oferecer a penitência. Então é uns 15 minutos que demora mais ou menos a ladainha, né? Então dá pra, não vai atrapalhar o sono de ninguém, tá bom? Aqueles que quiserem fazer, às 3 da manhã faremos a oração ao Arcanjo Miguel. Além disso, peguei uma leitura para o dia de hoje, para a direção espiritual. Está no Evangelho de São Mateus 14, versículo de 22 a 33. Eu vou ler, presta bastante atenção. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, Jesus subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Aqui já mostra um pouco de como Jesus, sendo Deus, se retirava para orar sozinho.
Tem um testemunho engraçado de uma irmã que a gente ajuda, né? A dona Francisquinha, que ela disse pra mim que ela reza por mim todo dia, mas só depois da meia-noite. Eu perguntei, mas por que depois da meia-noite? Porque depois da meia-noite não tem muita gente falando com Deus, dá para Deus prestar mais atenção. Continuando, versículo 24. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio até os apóstolos caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo e diziam: é um fantasma, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E Jesus disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas redobrando a violência do vento, Pedro teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido na barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa passagem traz para nós uma reflexão sobre o nosso chamado pessoal. Quando vimos Jesus, quando aprendemos que Jesus está no pobre, que Jesus é a Eucaristia, e nos lançamos nos braços de Deus. Senhor, se és tu, não tem a frase de Maria Teresa? Se tu dizes que está no pobre, eu irei te buscar. Senhor, se és tu que está nos pobres, então manda que eu vá, eu quero ir te buscar. Só que quando os ventos são fortes e dobra, como disse na leitura, Pedro foi até Jesus, mas dobrou a força do vento e do mar. Pedro teve medo. E nós também, às vezes, temos medo. Mas o Senhor estendeu a mão e Pedro segurou na mão. Nós acreditamos profundamente nessa verdade, de que Cristo está presente em quem sofre. E o Senhor nos diz: então vem me encontrar nele. E para a gente ir até esse encontro, nós precisamos passar pelo mar revolto, pelos ventos, tempestades. E quando tiver medo, estender as mãos para Jesus segurar. Saber que Deus é misericórdia. Deus ama de verdade. Deus não está preocupado com a história, como disse naquela passagem do filho pródigo. O filho pródigo voltou, o pai não perguntou para ele onde ele andou, o que ele fez. Não existe. O pai recebeu com festa. O coração de Deus é assim, é misericórdia. É preciso que a gente sinta o céu um pouco mais perto de nós, que a gente não ponha tantas barreiras entre nós e Deus. O céu deve ser acessível, porque Cristo se fez homem, se deu na Eucaristia para se fazer alimento por nós, porque Ele quer dizer que o céu é possível, o céu é acessível. O céu não é isso que o demônio pinta, aquela dificuldade toda para chegar no céu. O céu é Deus. Onde está Deus, está o céu. Nós já estamos e participamos do céu em cada Santa Missa. Nós já estamos e participamos do céu quando encontramos alguém que sofre e partilhamos a dor dele. Deus está naquele coração que está sofrendo. E onde está Deus, está o céu. O céu é próximo. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, nós acolhemos um senhor que não tinha as duas pernas. Chamava Edson. Nós acolhemos ele numa casa de acolhimento e cuidávamos dele com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. Ele já é falecido.
morreu depois de um tempo, de alguns anos. Mas nós nem perguntamos para ele a história dele. Nós simplesmente o acolhemos, como Deus faz conosco. Perto da sua morte, ele partilhando, ele disse que quando ele tinha as pernas, ele morava no Rio de Janeiro, e ele fingia que era padre. Ele usava o clésima, tudo, e ele ia pedindo ajuda para a igreja nos lugares, pegando dinheiro dos outros, dizendo que era padre. Se passava por padre e fez muita coisa errada. Mas a justiça de Deus é misericórdia. Onde que ele foi parar? Na casa de Deus. Morreu nos braços de uma comunidade amando ele. A justiça de Deus não é a justiça da punição, é a justiça da misericórdia. Então, nessa quaresma, que o nosso coração aprenda de Deus a ser misericórdia com os que erram, com aqueles que nos magoam, que nos machucam. Ser misericórdia, como Deus é misericórdia conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.